Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes de mais nada, eu convido você a se inscreva nele, curta este vídeo, deixe seus comentários. Hoje este vídeo está num formato diferente. O que eu quero estar tratando e compartilhando aqui com vocês nesta ocasião é que eu tenho notado que as traduções cristãs, elas têm traduzido muitos textos da Bíblia seguindo a mesma lógica, a mesma ordem de traduções antigas. Por exemplo, aqui nós temos o texto de Gênesis 3:5, que eu quero estar comentando, aonde, em Gênesis capítulo número 3, versículo número 5, aonde neste texto, os tradutores, certamente seguindo a mesma ótica das traduções antigas, eles continuam traduzindo o segundo substantivo que aparece no texto, que é o substantivo Elohim, no caso. A segunda vez que aparece o substantivo Elohim, eles continuam traduzindo essa expressão na seguinte forma, como Deus, mas sendo que uma tradução correta deve ser traduzido como deuses. A primeira vez que aparece está aqui, ó, que é com referência ao eterno. A segunda vez aparece numa forma aqui plural, indicando pluralidade. Por isso que é traduzido como deuses. E quais são os motivos que devemos traduzir assim? Primeiro, pela construção da sintaxe do texto, né? A indicação é que ali indica pluralidade e não faz referência somente ao único Deus. E em segundo lugar, segundo algumas gramáticas que trabalham a sintaxe dos acentos hebraicos, por exemplo, como a gramática de Israel e Yevim, lá existe um comentário dizendo que nos manuscritos medievais, quando o escriba copiava o substantivo Elohim, e quando este substantivo fazia referência, no caso, ao eterno, então o que acontecia? Sobre o substantivo, ou ao lado do substantivo, era deixado uma marcação ali, uma anotação, dizendo que aquele substantivo ali fazia referência, no caso, ao Deus eterno, no caso. Por isso, era traduzido numa forma singular. Este era um dos motivos. E quando não tinha, no caso, a marcação, então daí era traduzido o substantivo Elohim numa forma plural. E por incrível que pareça, justamente Gênesis capítulo número 3, versículo número 5, este segundo substantivo Elohim aqui, ó, ele não tem essa marcação nos manuscritos medievais. Por isso, é um dos motivos que levou também os tradutores, os gramáticos a entender também que aqui a expressão que Elohim deve ser traduzido numa forma plural, como está aqui, ó, numa tradução literal do Dr. Edson de Faria Francisco fez, como deuses e não como Deus. Mas o que a gente tem percebido é que muitas traduções continuam permanecendo sobre algumas questões erradas, né? Que deveria de haver um reajuste para que o leitor, quando se deparasse com esses textos, tivesse ali, então, uma compreensão mais correta daquilo que realmente o escritor original queria transmitir. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, dizendo que este segundo substantivo aqui, no caso, numa tradução de fato literal, deve ser traduzido como está aqui, ó, como deuses, e não como Deus, porque aqui é uma referência e uma indicação a seres divinos, a deuses. Então é isso, pessoal. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.